todas. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da Mesa, assim como o Sr. Presidente do município de São Pedro do Sul e os vereadores aqui presentes. Cumprimento ainda os meus colegas. Ainda que tenha nascido em democracia, onde a liberdade é um direito adquirido, sinto-me bastante orgulhoso por estar nesta Assembleia a comemorar os 50 anos deste momento histórico do nosso país, agradecendo desde já a oportunidade que me foi dada. Pelo que sei, o 25 de Abril foi um dos momentos mais importantes e marcantes para os portugueses, marcado por um movimento político e social para restabelecer a igualdade e os direitos dos portugueses. Antes do 25 de Abril, Portugal viveu sobre um regime autoritário que moldou o desenvolvimento e a competitividade do país. A economia era fechada, com bastantes restrições comerciais, e o investimento estrangeiro era escasso. Os portugueses tinham tão pouca liberdade que não podiam estar mais duas pessoas juntas a falar na rua, e na escola não havia turmas mistas. Após a Revolução dos Cravos, Portugal transitou para a democracia, o que permitiu a restauração das liberdades políticas e sociais. O país passou a implementar reformas económicas para promover a competitividade, aderindo à Comunidade Económica Europeia em 1986. Os esforços foram direcionados para melhorar a educação e a formação profissional, além de incentivar o investimento estrangeiro e o crescimento do setor privado. Estas mudanças resultaram em avanços na competitividade, destacando-se os setores como o turismo, a tecnologias e energias renováveis. É muito difícil para mim pensar em viver num país com um regime de ditadura. A liberdade é um direito pelo qual nunca devemos abdicar, daí que somos nós, os jovens, que devemos continuar a lutar pela liberdade, não só em Portugal, mas também no mundo. Um direito adquirido hoje não é sinal de que será para sempre. São vários os exemplos de que muito facilmente se pode perder um direito pelo qual tantas pessoas lutaram e algumas até perderam a sua vida. Enquanto jovens não podemos deixar de acreditar na democracia, nos seus valores. O nosso futuro depende das escolhas que fazemos hoje. Temos de acompanhar o que acontece hoje para decidirmos em consciência amanhã. Sejamos jovens, participativos, unidos e defendamos a liberdade. O Gabriel merecia um cumprimento especial, mas pronto, vai daqui um grande abraço, Gabriel. O Gabriel apresentou, mas obviamente por trás deste trabalho está um grupo de alunos que estão aqui presentes e os seus acompanhantes, técnicos da escola ou professores. Muito obrigada. Isto que se passa com o Gabriel passar-se-á também com os outros grupos que vão apresentar de seguida. Damos então a palavra à Mariana Almeida, da Escola Profissional de Carvalhais, a quem agradecemos também toda a presença e toda a colaboração. Faz favor. Olá, boa tarde a todos. Permitam-me que passe os protocolos e cumprimente todos os presentes. Chamo Mariana e venho falar-vos da minha liberdade, aquela que eu herdei de alguns que lutaram para que eu hoje possa manifestar-me sem restrições, apenas respeitando o outro. Falo hoje em nome da minha liberdade, em nome da minha visão, em nome daquilo que ambiciono para a minha vida. Estudo na Escola Profissional de Carvalhais, no 12º ano, e o meu percurso escolar, embora ainda curto, já me permite perceber que a escola é muito importante para nos abrir os horizontes, para percebermos que somos todos iguais, independentemente do sexo, género, raça ou credo. Estudo numa escola que me ensina a saber estar, a saber fazer, mais do que isto, a saber ser. Hoje tenho autonomia de pensamento, faço as minhas escolhas, percebo aquelas que são as minhas potencialidades e as minhas fragilidades, mas acima de tudo sou livre de as usar e de fazer opções de acordo com o meu pensamento. O meu pensamento também me permite agradecer o convite para estar aqui, junto de vós, e me sentir feliz pela família que tenho, pelos amigos que fui fazendo, pelos modelos que fui seguindo e pelos laços de afetividade que existem, de uma forma geral, na minha vida. Como professora de português, com a diretora pedagógica da Escola Profissional de Carvalhais e com a direção do Centro de Promoção Social, preparámos a minha vinda a este evento. Escolhemos um texto de Manuel Alegre, um escritor, poeta e político português que nasceu bem perto de nós, em Águeda. Um dos momentos mais marcantes da sua produção literária
é o período em que escreveu sobre os acontecimentos ocorridos em Portugal em 1974, conhecido como a Revolução dos Cravos ou 25 de Abril. Através dos seus poemas, Manuel Alegre retratou a efervescência política e social vivida na época, expressando a sua esperança na conquista da liberdade e na superação do regime autoritário. O texto por nós escolhido e que passarei a dizer intitula-se Letra para um hino. É possível falar sem um nó na garganta. É possível amar sem que venham proibir. É possível correr sem que seja fugir. Se tens vontade de cantar, não tenhas medo. Canta. É possível andar sem olhar para o chão. É possível viver sem que seja de rastros. Os teus olhos nasceram para olhar os astros. Se te apetece dizer não, grita comigo. Não. É possível viver de outro modo. É possível transformares em arma a tua mão. É possível o amor. É possível o pão. É possível viver de pé. Não te deixes murchar. Não deixes que te domem. É possível viver sem fingir que se vive. É possível ser homem. É possível ser livre, livre, livre. Muito obrigada à Mariana e ao conjunto de pessoas da Escola Profissional de Carvalhais que cá estão. E passamos então a palavra ao agrupamento de escolas de São Pedro do Sul, Inês Vieira. Muito boa tarde aos elementos da mesa, ao Sr. Presidente e a todos os presentes. Antes de falar, gostaria de saber se era possível a minha colega recitar uma poesia com outro aluno do nosso agrupamento, a Gabriela, acompanhado por uma guitarra. Sim? Olá, muito boa tarde. Eu vou recitar um excerto do poema As Portas que Abril abriu, de José Carlos Aria dos Santos. As portas que Abril abriu. Era uma vez um país onde entre o mar e a guerra vivia o mais infeliz dos povos à beira-terra, onde entre vinhas, sobretes, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, um povo se debruçava como um vinho de tristeza sobre um rio onde mirava a sua própria pobreza. Era uma vez um país onde o pão era contado, onde quem tinha a raiz tinha o fruto arrecadado, onde quem tinha o dinheiro tinha o operário algemado, onde soava o ceifeiro que dormia com o gado, onde tossia o mineiro em aljustrel ajustado, onde morria primeiro quem nascia desgraçado. Ora, passou-se, porém, que dentro de um povo escravo, alguém que queria bem, um dia plantou um cravo. Era a semente da esperança, feita de força e vontade. Era ainda uma criança, mas já era a liberdade. Em primeiro lugar, o agrupamento de escolas de São Pedro do Sul agradece o convite que nos foi feito e por terem tido em consideração a representação dos jovens no dia tão importante como o de hoje. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, nós jovens não estamos desligados da cultura e da arte. Aqui em São Pedro do Sul temos grandes exemplos de destaque na área das ciências, da música, do desporto e em muitas outras áreas da cultura que honram o nosso município. Espero que o futuro lhes reserve muitas oportunidades e que, por serem do interior, não se acresçam dificuldades. Aproveito então para apelar ao município, à escola, aos amigos, aos familiares, que nos ajudem a voar e a mostrar aquilo que valemos. A prova disto foi este momento tão bonito que acabámos de presenciar dos meus colegas Iris e Gabriel. Eles mostraram os dois pilares fundamentais da cultura, a poesia e a música.
Quero agradecer-vos por nos proporcionarem este momento em que fizeram uma bonita homenagem ao 25 de Abril, mas também por exporem esta forma de expressão artística, demonstrando a beleza que a liberdade tem e no poder da arte e da cultura em nos unir e em nos inspirar. Estamos aqui hoje todos reunidos para refletir e celebrar isso mesmo, a liberdade. Como sabemos, o 25 de Abril foi um grande marco na história do nosso país. Há meio século, Portugal testemunhou uma revolução que mudou a vida dos portugueses, abrindo portas para a liberdade, para a democracia e para a justiça social. Para muitos de nós, jovens de hoje, pode ser distante, algo que apenas aprendemos nos livros de história, mas é muito mais que isso. O 25 de Abril não foi apenas a queda do regime autoritário, mas foi também o renascimento da nossa nação. Foi um dia em que os portugueses de todas as idades, todas as raças, todas as classes sociais uniram-se para lutar por um futuro melhor. Foi um dia em que a voz do povo foi finalmente ouvida e a esperança foi restaurada. É nesta esperança que nós jovens nos focamos, na oportunidade de sonhar e de lutar pelos nossos objetivos. Encaramos esta revolução como uma possibilidade de moldar o futuro do país, podendo contribuir para uma sociedade mais justa. Com a Revolução vieram conquistas importantíssimas: a liberdade de expressão, a liberdade de associação, a liberdade política. Os jovens viram-se de repente com oportunidades antes inimagináveis de expressar as suas opiniões, de se envolverem ativamente na política e de contribuírem para a construção de uma sociedade mais democrática. Nós queremos honrar todos aqueles que se sacrificaram e lutaram para que a revolução e a mudança acontecessem. Queremos fazer a diferença, queremos continuar o que os jovens há 50 anos começaram. Queremos lutar contra a ignorância que se está a instalar, porque, como a história nos tem ensinado, tempos fáceis fazem pessoas ignorantes e tempos difíceis fazem pessoas lutadoras.